Fala, galera! Marcado por uma tragédia e taxado de amaldiçoado, O Corvo, o original, é um dos longas-metragens mais emblemáticos dos anos 90. E justamente por isso, durante muito tempo, a ideia de se fazer um remake foi considerada o equivalente a enfiar a mão numa casa de marimbondos. Em busca de lucro fácil, tem produtor por aí que não se incomoda de levar umas ferroadas. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. A história de The Crow, O Corvo, é praticamente a mesma do original, lançado em 1994, com algumas alterações e desdobramentos. O astro do rock, Eric Draven, interpretado pelo Bill Skarsgård, e sua namorada, Shelley Winters, vivida pela F.K. Twigs, são almas gêmeas conectadas por um passado sombrio. Quando esse passado vem à tona, o casal é brutalmente assassinado por uma gangue. Porém, Draven, por ter se sacrificado ao tentar salvar a vida da sua cara metade, recebe uma segunda chance. Preso num limbo entre os vivos e os mortos, ele é ressuscitado por um corvo místico que lhe dá poderes sobrenaturais de cura para que ele possa partir numa jornada de vingança contra seus algozes. A intenção de se fazer uma refilmagem de O Corvo vem circulando por Hollywood há cerca de 15 anos. Muita gente boa esteve envolvida, Bradley Cooper, Jason Momoa, Robert Pattinson, mas esses projetos acabaram sendo engavetados. E por que o remake demorou tanto para acontecer? Ora, porque não estamos falando de um filme qualquer. O Corvo, de 1994, é o grande legado do Brandon Lee, que morreu num acidente durante as filmagens. E como a filmografia do Brandon se resume a apenas 5 filmes, O Corvo foi o último, o ator meio que se tornou sinônimo do personagem. Os dois foram interligados pela tragédia. Tem vídeo no canal contando, explicando o que aconteceu. Se você não conhece essa história escabrosa, recomendo que você assista. Quem não vivenciou aquele período não faz ideia da comoção provocada pelo falecimento do Brandon Lee. Quando O Corvo, Cidade dos Anjos foi lançado em 1996, a sequência e, consequentemente, o produtor Edward Pressman foram severamente criticados por macular a memória do Brandon. E ainda rolaram mais 2 malfadadas continuações, lançadas diretamente em home video, e uma série de TV. Se esses projetos, que não tinham absolutamente nada, nenhuma conexão com o original, foram recebidos a pauladas tanto pela crítica quanto pelo público, imagine o fuzuê que uma refilmagem causaria. Entretanto, a Pressman Film, detentora dos direitos do personagem, estava disposta a correr o risco. 30 anos separam o original desse remake. Quem acompanha o meu canal há mais tempo sabe que todo início do ano, quando eu volto das férias, ali no finalzinho de fevereiro, início de março, eu faço uma série de previsões cinemastrológicas de filmes que vão dar certo e filmes que vão flopar ao longo do ano. São 2 programas distintos. E este O Corvo aqui está no topo do ranking do meu vídeo de possíveis fracassos de 2024. Olha, pouquíssimas vezes eu fiz uma previsão tão acertada sobre um longa-metragem como eu fiz sobre essa refilmagem desastrosa. Todos os motivos que eu citei em meu vídeo, dos mais óbvios aos mais teóricos, dizendo por que esta porra de filme não funcionaria, se concretizaram. Os produtores seguiram ao pé da letra a cartilha de como destruir uma obra icônica em 6 passos. Primeiro, ignore o material base. No caso aqui, a graphic novel escrita pelo James O'Barr, no qual o filme é baseado. Segundo, invista em personagens com a profundidade de um pires. Exceto o protagonista, ninguém no filme precisa ser complexo, ter um background. Terceiro, aposte em vilões caricatos. O bandidão mafioso, interpretado pelo Danny Huston, um sujeito com poderes místicos, é puro clichê. E pior, adora uma filosofia de boteco. Quarto, capriche na violência estilizada.
O que não faltam nesse novo Corvo são cenas em slow motion saídas diretamente da escola Zack Snyder de fazer cinema, perfeitas para disfarçar a ação genérica. Quinto, deixe o final em aberto para uma possível sequência. Se o público jovem gostar dessa porcaria, por que não repetir a dose, não é mesmo? E sexto, para evitar comparações, elogie o original e, ao invés de remake, diga que o seu filme é uma releitura da obra que serviu de inspiração. Releitura é a cabeça do meu dedão do pé. Esse filme é um pastiche do cult estrelado pelo Brandon Lee. A nova versão se perde numa narrativa lenta e incoerente ao tentar, sem sucesso, aprofundar a relação do casal e criar uma conexão mais significativa entre a Shelley e os responsáveis por sua morte. O primeiro ato é uma baboseira sem tamanho que consome 40 minutos. E eu não estou sendo insensível, tá? Tudo soa muito forçado, superficial e não existe uma química entre os atores. A britânica F.K. Twigs pode até ser uma ótima cantora, compositora e dançarina, mas como atriz ela é fraca. Sua performance fica a desejar, principalmente nos momentos que exigem maior carga dramática. O esforço do filme em demonstrar o quão grandioso era o amor dos dois não convence nem mesmo o próprio Eric, que depois da sua morte fica receoso, não se sente muito seguro com relação à vingança e precisa ser orientado por uma espécie de anjo. Até porque a missão do Draven aqui é muito maior do que apenas salvar a alma da sua amada. Não vou entrar em detalhes para não entregar spoilers, porém saiba desde já que esta é uma decisão que custa caro ao filme, principalmente porque a figura do corvo, o simbolismo do pássaro, que deveria ser importante na trama, é negligenciado. A presença do animal se torna um mero detalhe. Para compensar, ou melhor, esconder as suas muitas falhas, o longa-metragem investe na violência gráfica. O sangue em CGI escorre com gosto. No entanto, o gore caprichado e a grande cena finale que se passa numa ópera não são o suficiente, não salvam a obra, que se afunda em incoerências narrativas, diálogos bregas e expositivos e uma montagem maçante que torna cansativo acompanhar as suas quase 2 horas de duração. Esse remake é um erro grotesco, uma tragédia anunciada desde que aquelas primeiras imagens patéticas do Bill Skarsgård caracterizado como protagonista começaram a circular. Temos aqui um projeto sem alma, sem brilho, feito sem qualquer comprometimento com a obra do James O'Barr, e muito menos com o filme original, que tinha uma atmosfera sombria, melancólica. Para quem não sabe, o autor de O Corvo escreveu sua graphic novel como parte de um processo de cura para enfrentar uma tragédia pessoal. A namorada dele foi atropelada e morta por um motorista embriagado e foi através dos quadrinhos que O'Barr conseguiu superar o luto. E o peso dessa perda consegue ser sentido na adaptação cinematográfica de 1994 comandada pelo Alex Proyas. Ciente de que qualquer tentativa de honrar o legado de Brandon Lee seria em vão, não agradaria os fãs hardcores do longa-metragem noventista, o diretor Rupert Sanders e o produtor Sam Pressman, filho do Edward Pressman, falecido no início de 2023, resolveram investir numa versão modernosa que atraísse um novo público, ou melhor, um público diferente e possibilitasse reiniciar a franquia. Porém, visto o resultado, cujo roteiro parece ter sido escrito num rolo de papel higiênico, eu tenho lá minhas dúvidas se esse corvo aqui vai conseguir agradar até mesmo o menos exigente dos espectadores. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!